Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Este domingo, povo reunido para adorar o seu único e suficiente Salvador. Nós temos falado durante o ano sobre a Missio Dei e temos associado a Missio Dei, que nada mais é do que a missão de Deus. E essa missão de Deus sendo incorporada pela sua igreja. E para que isso seja feito, há necessidade, sem dúvida nenhuma, de que nós conheçamos as Escrituras Sagradas. Amém? Eu acho que isso faz muito sentido, né? Para estarmos anexados à missão de Deus, à Missio Dei, a que nós, como igreja e como corpo, estejamos, ou sejamos conhecedores da sua palavra. E com esse objetivo, nós temos trabalhado as Escrituras Sagradas desde o seu início. Então, um domingo falamos sobre o livro de Gênesis, que é o primeiro livro das Escrituras Sagradas da Bíblia. Falamos sobre o Êxodo, o livro de Êxodo, que é o segundo livro. Durante 2 domingos nós falamos sobre o livro de Levíticos, porque o livro de Levíticos tem muito conteúdo revelatório, conteúdo da revelação de Deus. E hoje, e o próximo domingo, nós vamos falar sobre o livro de Números. Mas antes de nós continuarmos, eu vou pedir que você abra sua Bíblia em João, no capítulo 5, ali no versículo 39, e depois também no versículo 46, 39 e 46. Por que eu estou fazendo esse link? Porque ali no capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus faz uma menção do Antigo Testamento e do que o Antigo Testamento fala. Então ele diz assim, ali no capítulo 5, versículo 39 de João, e falando para os judeus, falando ali para os seus contemporâneos, ele diz: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. Não que eles estivessem fazendo errado, mas eles estavam corretos. Mas aí ele continua: e são elas mesmas que testificam de mim. Então o que ele está dizendo para os judeus? Olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês creem ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, que falam de mim. Mais para frente um pouquinho, no versículo 46, ele diz assim: porque se de fato, desde o versículo 45, não pensem que eu os acusarei diante do Pai, quem acusa vocês é Moisés, porque eles não estavam crendo em Jesus, e ele estava dizendo, quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Ou seja, eles tinham colocado a esperança dele em Moisés, e até hoje eles falam isto, porque se vocês crescem de fato em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Então, esse texto de João é Jesus apontando para o Antigo Testamento, especificamente para esse conjunto de 5 livros do Pentateuco, que foram escritos por Moisés, dizendo que aquele conteúdo de Escritura testificam de Jesus, falam de Jesus, tá certo? Então, quando nós olhamos para tudo o que nós estamos olhando no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Levíticos, no livro de Números, e depois no livro de Deuteronômio, nós estamos falando de um conteúdo revelatório acerca de Cristo. E tudo isso para que a gente olhe esses livros com importância,
Porque muitas vezes a gente olha esses livros, não só esses dos 5 primeiros livros, mas todos os livros do Antigo Testamento, por esta expressão Antigo Testamento, a gente fala, é um livro, é um conjunto antiquado, é antigo. Então eu só vou me ater ao que é novo, como se o Novo Testamento é o que precisaria ser priorizado por ser novo em detrimento do antigo, por ser antigo. Não, toda a Escritura Sagrada fala de Jesus, todas as Escrituras Sagradas testificam de Cristo Jesus. Então essa palavra inicial é para que a gente olhe para esse conteúdo que estamos estudando com importância. Pode não ser a leitura mais agradável, porque fala de contextos que não são os nossos, falam de práticas que não são as nossas, mas o que está por trás desse conteúdo todo tem a ver com princípios espirituais. Então, eles são muito, muito importantes, ok? Então, o livro de Números, que é o que nós estaremos estudando hoje, e hoje com a seguinte ênfase, veja só, Deus ensina através do livro de Números, que tem 36 capítulos, a plena dependência de Deus e a confiança nele. Então, é isso que o livro de Números vem ensinando, a plena dependência dele e confiança nele. É isso que ensina o livro de Números. Então, o livro de Números tem muito a nos ensinar. Quem é que não precisa estar em plena dependência de Deus? Todos nós precisamos. Quem é de nós que não precisamos confiar nele? Todos nós precisamos confiar nele. Então, o livro de Números traz para nós muito conteúdo, muito conhecimento espiritual para a nossa vida. Tem a ver com a nossa vida, apesar de ser um livro antigo, que foi escrito por volta de 1360 anos antes de Cristo, ou seja, 3.360 anos antes de Cristo. Mas ele é um livro atual, porque é a revelação de Deus, e Deus não falou somente para o povo do Antigo Testamento, assim como ele fala para o povo do Novo Testamento. E o texto que eu escolhi como elemento central disso tudo, é um texto que está em Números no capítulo 14. É uma história que nós já conhecemos, muitos de nós já conhecemos, que fala dos únicos 2 que entraram na terra prometida desta geração. Esqueci o nome deles, irmãos. Isso mesmo, Josué e Caleb. Isso, Josué e Caleb. Muito bem, capítulo 14, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11. Ok? Abertos em Números 14 aí, o livro de Números 14. Então o texto diz assim: então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltarmos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel.
Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, ou seja, falando das pessoas da terra. E o texto continua: o Senhor está conosco, dizia Josué e Calebe. O Senhor está conosco, não tenha medo deles. Esse foi o testemunho de Josué e Calebe, dentre aqueles 12 que saíram para fazer uma busca, para dar uma espiada na terra, para ver as suas fragilidades, quanta gente tinha e tudo mais. E o texto continua no versículo 10. Apesar disso, apesar desse testemunho de Josué e Calebe, toda a congregação disse que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados. Que coisa! Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Esse é um texto que representa muito bem o que o livro de Números está ensinando. Gravem isso, irmãos. Olha, capítulo 14, nesse trecho, mostra um resumo, vamos dizer assim, do que fala o livro de Números, porque Deus está ensinando a plena dependência e confiança nele, que foi exatamente esse sentimento que Josué e Calebe tinham. Então, o livro de Números está muito centralizado nesse capítulo 14. Muito bom. Talvez você estranhe, nossa, que nome estranho de livro, né? Livro de Números. Livro de Gênesis, ok, tá bom, eu entendi. Livro de Êxodo, também entendi. Livro de Gênesis significa o começo, e o pastor falou sobre o começo da criação, o começo do gênero humano, o começo do pecado, o começo da semente da salvação, o começo da família patriarcal. E depois o pastor também falou sobre Êxodo, que significa saída, ou seja, foi quando o povo saiu do Egito ali como um povo, depois de ter ficado lá 430 anos, e tudo isso fala o livro de Êxodo. E durante essa saída, Deus estabelece uma aliança com eles, e para estabelecer essa aliança com eles, Deus precisaria ter libertado eles do Egito. Então, a sequência é esta: Deus libertou o povo do Egito para formar uma aliança com ele. Então, isso foi o que o livro de Gênesis falou, e ali no livro de Êxodo falou, e ali no livro de Êxodo nós vemos também como o tabernáculo foi construído. Então Moisés, foi como se Deus tivesse apresentado o desenho para Moisés construir a tenda do encontro, ali, aquele lugar, o tabernáculo, a semelhança do que Deus estava mostrando para eles, e estabeleceu também ali o sacerdócio. Então, tudo isso o livro de Êxodo fala. E aí depois, o pastor também falou sobre o livro de Levítico, que o livro de Levítico tem a ver com o seguinte: ok, o que e como se dará essas ordens, esses mandamentos, o que os sacerdotes deveriam fazer ali na tenda do encontro. Então, tudo isso o livro de Levítico falou, e nós gastamos 2 domingos falando sobre isso. Muito bem. O livro de Números, que na realidade tem esse nome vindo do grego, porque o Antigo Testamento, olha só, são tantas informações, mas são informações que a gente já falou e vai repetindo, e aí a gente vai aprendendo por repetição, não é? O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, de maneira geral foi escrito em hebraico. Tem alguns trechos escritos em aramaico, mas foi escrito em hebraico. Só que o Antigo Testamento também tem uma tradução para o grego. E a palavra números foi gerado do nome que a Septuaginta deu, que é essa versão
grega para o Antigo Testamento. O nome em grego é aritmoi. Nossa, pastor, parece que tem a ver com aritmética. O livro de Números é chamado Números por causa do original aritmoi, que a palavra aritmoi, traduzida para o português, significa números. Porque no hebraico, o nome do livro é No Deserto. Esse é o nome do livro no hebraico, que é a quinta palavra do livro de Números, aqui, desse livro, dessa porção. É a quinta palavra, no deserto. Na realidade, queridos, a palavra no deserto, o título do livro em hebraico, ele reflete mais o que significa o nome do livro, ou o que significa o conteúdo do livro. Porque, na realidade, o livro de Números, ele reflete os 40 anos que o povo viveu no deserto. Então, o nome em hebraico tem mais a ver com o conteúdo do livro do que o próprio nome hebraico, o nome grego, que é aritmoi, números. São algumas coisas aí bem interessantes para a gente poder capturar o sentido do livro de Números e aprender um pouquinho dele. Então, o livro de Números, que no hebraico o título é No Deserto, e na versão grega é aritmoi, Números, é o quarto livro do Pentateuco. Nossa, quanta palavra estranha, palavra não usual, não é? Pentateuco, a gente já sabe o que significa. Por quê? Porque a gente sabe que significa penta. O Brasil, quando foi pentacampeão, por que ele foi pentacampeão? Porque ele foi campeão 5 vezes. 5 vezes. O Pentateuco é a composição de 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O livro de Números é aí é o terceiro, é o segundo? É o quarto livro da Bíblia. Então, são algumas dicas aí importantes para a gente poder olhar o livro de Números, começar a olhar o livro de Números, ou o livro de No Deserto, de cima. O tema desse livro, na realidade, o que ele mostra ali, se a gente pudesse aí representar numa frase, significa demonstrar como Deus age. Então, esse livro de Números, ele demonstra como Deus age. Ele demonstra como Deus trabalha com o seu povo. E ele trabalha em fidelidade à sua aliança. Ele trabalha em fidelidade à sua aliança. Por quê? Porque ele já tinha feito, há uns 300 anos, há uns 400 e poucos anos antes, uma aliança com Abraão, dizendo que através de Abraão ele ia formar um povo inumerável, um povo muito, muito grande, e que esse povo representaria a salvação de todas as famílias da terra. Então, a aliança que Deus fez em Abraão, ou com Abraão, agora no livro de Números, ele é consolidado. Por isso é que o tema desse livro, segundo um dos especialistas, um dos teólogos, tem a ver com demonstrar como Deus age em fidelidade para com a sua aliança, apesar da resistência obstinada de um povo escolhido. Então, olha só como a gente vê aí. O livro de Números mostra um Deus fiel, cumpridor da sua aliança, presente, soberano, mas também mostra um povo com o qual Deus se relacionava, extremamente obstinado,
egoísta, cego, não conseguia ver os planos de Deus, os propósitos de Deus, mesmo vendo o mar se abrindo na frente deles. Porque o livro de Números, aqui no começo, nessa primeira geração, mostra um ano depois, mostra a vida do povo, 1 ano depois deles terem saído do Egito. 1 ano, não dava para esquecer eles verem o mar se abrindo. Gente, isso é absolutamente incomum. Ninguém vai sair por aí vendo o mar se abrindo para você passar. E eles viram isso, e Deus cobrou isso deles. Vocês são um povo obstinado, vocês são um povo duro. E ele mostra isso nesse capítulo 14 de Números. Até quando, versículo 11 diz, que na realidade quem diz é o Senhor a Moisés, né? Até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Então, dá para a gente perceber aí, esse povo obstinado, esse povo duro, esse povo falto de discernimento, falta de compreensão, mas também ao mesmo tempo um Deus que age, um Deus presente, um Deus soberano, um Deus gracioso, mas um Deus duro, um Deus firme, porque contra a obstinação do povo, somente a dureza, uma liderança dura, aqui como a liderança teocrática. Gente, isso tem tudo a ver com a gente. Quem nós somos, se não um povo duro de compreensão da ação de Deus, da fidelidade de Deus? Nós vamos ver daqui a pouco como o povo demonstrava essa obstinação, de diversas formas. Então o que a gente vê no livro de Números, é exatamente esse contraste, um Deus santo agindo, um Deus fiel agindo, e um povo respondendo negativamente. Tem tudo a ver conosco, por isso que quando a gente lê o livro de Números, muitas vezes a gente se vê como aqueles 10 espias. Os 12, um de cada tribo, foram visitar a terra que eles iriam conquistar, para tomar pé da situação. 10 deles falaram, não, essa terra é muito rica, mas tem muita gente, os caras são muito grandes, as construções são extremamente altas, nós não vamos conseguir. Pensando na capacidade deles. Como que nós não somos capazes? Se esquecendo de que Deus era capaz. Eles se esqueceram da abertura do mar. Se Deus foi capaz de abrir o mar, eles seriam capazes, como pensava Josué e Caleb, de comer, metaforicamente, evidentemente, comer os habitantes daquela terra como pão, como o texto diz. Então, o tema do livro é exatamente esse, demonstrar como Deus age, em fidelidade para com a sua aliança, porque se Deus fosse olhar a obstinação do povo, ele teria destruído o povo, que aliás, em alguns momentos, ele falou para Moisés, Moisés, vou fazer uma nova geração com você, não aguento mais esse povo. Mas só que Deus tinha feito uma aliança, em Abraão, e ele foi fiel a essa aliança, apesar da resistência obstinada do povo escolhido. De outro modo, o texto mostra como ele estava disposto a preparar uma geração, ou como ele
prepararia uma geração que estivesse disposta a se agradar dele e a confiar nele. Por isso é que nesse livro de Números, a gente vê duas gerações. Uma que é aquela geração que saiu do Egito, que toda ela morreu no deserto. Por quê? Porque Deus falou o seguinte: Josué e Calebe, porque só vocês dois confiaram em mim, só vocês dois e as crianças é que entrarão na terra prometida. Todo esse povo vai morrer no deserto. Essa foi uma geração, a geração que viu a glória de Deus lá ao sair do Egito, mas não confiou em Deus. E Deus preparou uma outra geração, a geração que nessa época era a geração de criancinha, que eles estavam dizendo aqui no capítulo 14 que a gente leu, por isso que ele diz assim: e por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Foram essas crianças que entraram como uma segunda geração. Então, Deus preparou uma outra geração, porque eles ficaram 38 anos no deserto. Então, essa geração que saiu do Egito morreu toda lá. E quem foi 38 anos e meio depois, que foi a partir desse momento aqui da rebelião, porque eles já estavam 1 ano e pouquinho já no deserto, ali na saída do Egito, não é? Eles já tinham saído. Somente essa geração é que iria entrar na terra prometida. Tudo isso, gente, é um livro de Números, ele é fantástico. A gente precisa olhar o livro de Números, não nos seus detalhes, para se angustiar e para achar chato tudo aquilo. Não, a gente precisa ver o que está por trás. Então, o meu objetivo é criar esse ambiente no seu coração e na sua mente, para olhar o número de Números de maneira diferente. Por quê? Porque Deus testifica de Jesus nesse texto, e é isso que a gente vai ver com mais detalhe no domingo que vem, essas maneiras como Deus testifica. Hoje eu estou só passando aí uma geral sobre esse número. Bom, um resumão aqui, tá bom? Um resumão composto aí de 3 partes. São 3 partes do livro de Números. Primeiro, nos primeiros 10 capítulos, eles saem do Egito, param no Monte Sinai e se preparam para a partida. Eles param no Monte Sinai. A gente vai perceber que nesses 10 capítulos, eles se preparam. Deus passa para eles ordens, fazem um censo, tá? Fazem um levantamento do número de pessoas que continha na congregação, cerca de 603.000 homens acima de 20 anos e que poderiam ir para a guerra. Era muita gente. Depois, eles saem do Sinai, porque eles ficam ali no Sinai até o capítulo 10, versículo 10. Se você não estiver anotando e quiser, me passe depois via WhatsApp, que eu passo para você isso aí, tá bom? Aí eles chegam, a partir do no capítulo 12, eles chegam ao deserto de Parã, num lugar chamado Cades Barneia. Já ouviram falar em Cades Barneia? Primeiro momento, o povo sai, fica no Monte Sinai. Segundo momento, param em Cades Barneia e ficam ali, no deserto de Parã, 38 anos por causa desses incidentes aqui de obstinação, de falta de confiança em Deus. É nesse momento aqui que eles estão em Cades Barneia, que eles mandam os espias na terra e Deus fala para eles: vocês vão ficar aí então.
Depois, isso daí, até o capítulo, do capítulo 13 até o capítulo 20. Depois, como uma nova geração, a partir do capítulo 20 até o capítulo 36, eles começam uma jornada, a jornada final, que é aquela jornada onde eles entram na terra prometida, através daquela cidade que só você lembra o nome. Canaã é o lugar todo. E aquela cidade que eles destruíram ali, aquelas grandes muralhas, Jericó, isso. Percebem aí o livro de Números trabalhando 3 momentos? Primeiro momento ali no Sinai, recebendo instruções, depois saem do Sinai, começam a se dirigir para o norte, em caminho, que se eles não fossem obstinados, em 10 dias eles estariam dentro de Canaã. Mas levaram 38 anos. O texto de Números não fala nada nesse tempo, dos 38 anos. O tempo que eles ficaram ali. Deus falou no Sinai, falou nesse momento em que eles foram até Padã, até o deserto de Padã, ali em Cades Barneia, e falou depois de 38 anos, quando o povo retomou a ida lá para o Egito. Gente, Deus, com esse livro de Números, está ensinando para nós que nós precisamos depender dEle. É isso que Ele está ensinando aqui, e representado por capítulo 14 do livro de Números. Depender dEle, e confiar nele. Ele está ensinando isso até hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Por que essa mensagem é contemporânea em relação a nós? Porque nós somos obstinados tanto quanto aquele povo. Nós temos dificuldade de confiar em Deus. Nós somos autossuficientes, nós queremos confiar em nós mesmos. Se nós ficamos sem chão, nós já ficamos destruídos. Nós já perdemos, se nós perdermos o chão, o controle da situação, a gente já perde a dimensão de tudo, a gente já perde as esperanças, a gente já fica angustiado, a gente já começa a murmurar como aquele povo murmurou. Tinham visto 1 ano atrás, Deus abriu o mar, e agora ficam dependendo deles e olhando para a sua capacidade para entrar na terra prometida, quando eles deveriam estar confiando que aquele mesmo Deus que prometeu, é aquele mesmo Deus que cumpre as suas promessas. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra de Jesus ali, antes dele ser assunto aos céus. Uma das coisas de lição importantíssimas que a gente tem aqui, é que Israel, nesse texto de Números, é apresentado como uma comunidade em marcha, sim ou não? Eles estavam em marcha, era uma comunidade em marcha, e a gente percebe bem isso no livro de Números, e que tinha um objetivo determinado e ordenado, ou seja, aquele objetivo era determinado por Deus, que eles iam o quê? Eles eram escravos no Egito, Deus os libertou, formou uma aliança com eles, entregou normas de como haveria de ser o relacionamento com eles, e estava encaminhando-os para uma terra prometida. Era um objetivo que Deus tinha formado para eles, e tinha ordenado para eles. E o objetivo era fazer com que eles aprendessem a depender de Deus, e se entregar aos seus propósitos.
Gente, é muito do que a gente não faz hoje. Por isso, é que esse livro de Números é importante para o nosso crescimento espiritual. Nós não vimos o mar se abrir, mas nós vimos o próprio Deus tomar a forma humana e se apresentar na cruz para nos reconciliar com Ele. Os nossos olhos não viram algo concreto como o mar se abrir, mas o nosso coração se abriu para Jesus. É aquilo que estamos falando desde o começo, os nossos corações só conseguem adorar a Deus, porque Deus abriu o nosso coração e invadiu o nosso coração com a sua presença. Essa é a glória. E se Deus fez isso no nosso coração, o que mais Ele não faria para nós? Mas só que nós somos obstinados e parece que nós só acreditamos naquilo que os nossos olhos veem. Se a gente não vê alguma coisa concreta acontecendo na nossa frente, a gente não crê. Aí me vem à mente aquelas perguntas de ontem. Se nós não enxergamos uma resposta objetiva para uma pergunta objetiva que nós fizemos, nós não cremos em Deus. Por isso aquela livezinha lá, depois. Daquelas 3 perguntas, onde estás? Qual é a sua escolha? E quem é Jesus para você? A mais importante é de quem é Jesus para você, porque se nós conseguimos responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, todas as respostas serão percebidas, dadas e percebidas. Então, isso se liga ao livro de Números. A Bíblia Sagrada é harmônica, ela se interage, são textos independentes, são interdependentes, são livros, por isso é que esse conteúdo é um livro, mas composta, na realidade é um livro, mas na realidade é uma biblioteca, porque ela é composta por 66 livros, muitas bibliotecas não têm 66 livros, essa daqui tem, está certo que outras têm mais, né? Então, o livro de Números, ele é maravilhoso. E, gente, assim como Israel se apresentava como um povo em marcha, nós, como igreja de Jesus, somos um povo em marcha. Nós estamos indo para um lugar definido, que Deus definiu para nós. Ou o céu foi definido por você como meta? Nada. Deus é quem colocou isso no seu coração, e se você tem certeza que vai para o céu, que é uma linguagem bem, ampla aí, é porque Ele colocou, Ele definiu isso. Então nós somos um povo em marcha, e o que nós precisamos é depender dEle, e aprendermos a nos entregar aos seus propósitos. Isso tem a ver com Missio Dei. Não nos esqueçamos do que a palavra de Deus diz. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Desculpa, primeiro, são 2 textos. Filipenses capítulo 3 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Esse texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a gente conhece. Eu tenho certeza que você conhece. Abra aí. Capítulo 2 de 1 Pedro, ali no Novo Testamento. Olha só, a gente já pulou lá para o Novo Testamento. Nós já caminhamos ali cerca de 1.400 anos depois, 1.400 e poucos anos depois. Quando Pedro diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um povo em marcha, assim como Israel era um povo em marcha, porque nós somos um povo adquirido, um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa. Somos sacerdotes real, porque nós representamos ou apresentamos o Deus verdadeiro ao povo natural, que era a função do sacerdote no Antigo Testamento. Agora, o que precisamos é aprender a depender dele e nos entregarmos aos seus propósitos. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim, não que eu já tenha recebido isso, porque ele vem falando, né, de bênçãos e mais bênçãos, ou já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, eu prossigo para conquistar. É um povo em marcha. Assim como Israel era um povo em marcha, nós como igreja somos um povo em marcha, assim como Paulo é um povo, se considerava como também em marcha, porque ele prosseguia para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus tinha um propósito para Israel lá, Deus tem um propósito para nós cá. Prossigamos para o alvo. Gente, Números, um livro que a gente não dá valor, mas o fato de a gente não dar valor, o fato de não ser um livro mais agradável de se ler, não significa o livro menos importante. Que não sejamos como aquele povo incrédulo, que dentre outras formas de incredulidade, de não crer em Deus, eles murmuravam contra Deus, eles reclamavam acerca das dificuldades na jornada, capítulo 11, reclamavam acerca do maná. O próprio sumo sacerdote Arão e a irmã de Moisés, Miriam, murmuraram contra Moisés, capítulo 12, capítulo 14, o povo murmura contra Moisés e Arão em Cádiz, ali no deserto de Parã. Relata ali o povo murmurando contra o próprio Senhor, capítulo 14, versículo 27 a 29. Depois aquelas famílias ali, a partir de Corá, que quiseram tomar o sacerdócio, que quiseram investir contra a autoridade que Deus tinha determinado através de Moisés, murmuraram contra Arão e murmuraram contra Moisés e foram destruídos por Deus. Eles sumiram numa cratera, ele e a família toda, mostrando que a justiça de Deus contra esse povo murmurador. Povo murmura contra Moisés e Arão devido à própria morte de Corá e seus aliados. Como? Né? Como matando os nossos contemporâneos, nossos irmãos. Enfim, era um povo extremamente
murmurador. Então, o que a gente percebe nesse livro de Números é uma intensidade de relacionamento entre Deus e o seu povo. Uma intensidade desse relacionamento mostrando um Deus fiel, soberano. Ele sabe o que quer, ele sabia o que quer e sabe o que quer acerca do seu povo, mas também mostra um povo impenitente, mostra um povo murmurador, mostra um povo que procurava se identificar com os deuses da terra. Então, esse livro de Números tem muito, muito a nos ensinar, como povo em marcha dos nossos dias. Eu espero que você consiga ver esse livro de Números de uma maneira diferente da agora para diante. Eu quero concluir com 2 pontos aqui. O livro de Números, ele pode não ser o livro mais popular, mais gostoso de ler, ou muito agradável de ler, mas isso não tira a importância dele como conteúdo revelatório de Deus. Deus quer se revelar, Ele quer revelar alguma coisa para a nossa vida. Gente, é o que Deus revela para nós, não é o que o nosso coração revela que manda. É o que Deus quer que nós sintamos, não é o que nós achamos que deve sentir. Ah, eu sinto isso. Não, a gente não sente nada. Não é que a gente não sente nada, não é isso. A gente não tem que sentir nada de Deus, a gente tem que buscar de Deus aquilo que Ele quer que nós sintamos. Porque nós sentimos muitas coisas do nosso próprio coração. Nosso coração é enganoso. Ponto 2. Não podemos desconsiderar a questão da justiça de Deus em prol daqueles que são escolhidos por Ele. O que nós vemos nesse livro de Números são elementos muito fortes da justiça de Deus. A ira de Deus se manifestava em diversos momentos. E a ira de Deus, ela é diferente da nossa ira. A ira de Deus é santa. A ira de Deus é a incompatibilidade da nossa realidade e do nosso pensamento com a sua realidade e os seus pensamentos. Essa diferença é a inconformidade dos pensamentos de Deus aos nossos pensamentos. É a justiça de Deus. Assim como um pai disciplina o seu filho, a quem ama, nosso Deus também disciplina a quem Ele ama. Os nossos pais aplicam justiça a nós, porque Ele nos ama. Em Naum, que é um livro profético dos profetas maiores, ele diz assim: quem pode suportar a sua indignação? A indignação de Deus é por causa das nossas imperfeições, dos nossos pecados, da nossa obstinação. Quem pode suportar a sua indignação? Quem pode subsistir diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele derrubadas. Então, temor de Deus, porque Deus é justo. Cuidado. Um outro livro, dos livros Profetas Menores, eu estou já na parte de conclusão, capítulo 3 de Amós. Se de todas as famílias da terra, somente vós vos escolhi. Deus falou através de Amós para os seus contemporâneos. Nós somos a família de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos o edifício de Deus, nós somos o corpo de Cristo, ok? Nós estamos aqui. De todas as famílias da terra, somente vós vos escolhi. Portanto, eu vos castigarei por todas as vossas iniquidades. Isso tem a ver com aquele texto de Hebreus no capítulo 12.
Quem é o pai que a seu filho não corrige? Tudo isso a gente vê no livro de Números. Preciosidade de Deus, não é mesmo? Fala sério. É muita coisa boa para a gente deixar para trás, por preconceito. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por podermos refletir um pouco sobre essa porção da Tua Palavra, das Escrituras Sagradas, que está ali no livro No Deserto, que está ali no livro de Números. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a depender do Senhor e a colocar a nossa esperança no Senhor de maneira inequívoca. Obrigado por nos ensinar a plena dependência do Senhor e a confiança no Senhor. Continua nos falando, ó Deus, continua nos falando através da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé.